Seguimos então com a leitura de Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória. Esse livro foi organizado por Abel Glasser e orientado pelo espírito de Caibar Schutel. Capítulo 14. O fim de Giscard. Caminha por extensa pradaria, escoimada por gélido vento do rigoroso inverno europeu. O general Klaus Augusto von Biller, acompanhado de perto por seu amigo inseparável, Barão Günther von Bavaron, conversam a respeito da investida final contra o bispo de Lyon e traçam juntos o plano de ataque que pretendem desferir contra Giscard. De outra parte, recebem instruções para agir o bispo de Orleans e o duque Duprat, ambos associados a Klaus. Estou enviando as cartas à sua santidade, o Papa, e também à sua majestade rei, narrando todas as atrocidades cometidas pelo bispado de Lyon e pela famigerada abadia dos beneditinos que lhe dá suporte. Sem dúvida, meu caro bispo, é o fim de Giscard. Nada poderá nos tornar mais realizados do que soterrar definitivamente a empáfia do conde, confirma o duque. Ferozes cavaleiros muito bem armados invadem densa floresta na região de Lyon, procurando a abadia. À frente, comandando a expedição, encontra-se o general von Biller. Céleres como um raio mortal, o grupo não se deixa notar e mesmo o forte e compassado trote dos cavalos passa despercebido pelos sentinelas das muralhas beneditinas. Quando o ataque tem início, os monges incrédulos correm por todos os lados no subterrâneo da abadia e enviam de imediato mensageiro ao bispado de Lyon. Em poucos minutos, no entanto, os soldados destroem e incendiam o local, procurando não deixar sobreviventes. Dominada a situação, ingressa no recinto monástico o general Klaus, fortemente escoltado. Percorrendo o interior da fortaleza, ele se detém à frente de uma gigantesca porta, sentindo algo despertar em seu âmago. Determina o arrombamento da imensa guarnição de que o separa do cômodo visado. Cerca de 20 homens com uma estaca de carvalho colocam-na abaixo. Corpos espalhados por toda a câmara de tortura, a sala dos pecados, são encontrados. O cheiro pútrido do local faz o general tontear por alguns instantes. Persistente, ele caminha alguns passos para dentro do recinto. A repulsa torna-se geral quando cadáveres em decomposição são avistados, ainda presos aos guilhões de ferrais pontiagudos. Uma minúscula saleta, acomoda num dos cantos daquela câmara, desperta a atenção de Klaus, que se aproxima cauteloso. Ingressando no abafado ambiente, outra vez cambaleia ante o fétido cheiro que emana das paredes. Pressentindo o perigo, roedores de toda a espécie fogem desesperados, enquanto os soldados agitam suas tochas, tentando abrir o caminho para o general. Subitamente, Klaus percebe a existência de uma redoma de vidro, colocada em cima de um amontoado de ossos humanos. Aproxima-se, percebendo brilhar no chão um pequeno, mas bem torneado anel de ouro. Abaixa-se e toma nas mãos a joia. Silentes, os guardas observam as atitudes do comandante. Trêmulo, o general volta-se para os soldados e pede se aproximem as tochas. Iluminado, o anel imediatamente faz ressurgir após tantos anos o símbolo da família von Biller, que estava enterrado nos fundos mais escuros da abadia dos beneditinos. Reconhecendo a joia, que pertenceu a seu pai, Klaus emociona-se e pede para ficar alguns minutos sozinho. Meu pai, não tive a honra de conhecer-te, pois foste assassinado covardemente por sinistras forças. Hoje, entretanto, cumpro o desejo de meu avô, teu querido pai, retornando a este cruel local para resgatar a tua memória. O bispo de Lyon, responsável por tua morte, não verá nascer o sol mais uma vez. Juro-te. Mal sabia ele que o verdadeiro pai era justamente o bispo. Não é? Como a vida dá voltas. Com lágrimas nos olhos, o peito ardendo em brasa, parte Klaus rumo a Lyon, intencionando colocar um fim à sua sede de vingança por tantos anos sufocada. Nos aposentos de Giscard, reina nessa noite uma vibração diferente e angustiante. Inquieto, o conde chama seu chefe da guarda e determina-lhe redobrar a atenção. Espíritos inferiores já rondam o local e transmite intuitivamente ao bispo o perigo iminente que cerca
o seu palácio. O Alberto, o camareiro, previamente instruído por Marcel, coloca sonífero no cálice de vinho que é entregue a Giscard. Adormecido e cansado, o bispo deita-se. Traiçoeiramente, a guarda é trocada e os soldados fiéis do prelado de Lyon são dominados e amordaçados. O caminho está preparado para Klaus, adentra o quarto de seu inimigo mortal. Somente o ruflar de alguns morcegos abala o silêncio noturno. Encontramo-nos finalmente, senhor conde. Giscard d'Antoine, assassino de meu pai. Levanta-te, pois temos contas a acertar. Brada energicamente o general, já com a espada em punho. Levado ao despertamento por um encanto maligno, o bispo abre os olhos e fita detidamente o altivo Klaus. Aceitando o desafio, extraindo forças do fundo de sua alma, parte para o duelo fatal. O tilintar das espadas são os únicos sons ouvidos no palácio episcopal, enquanto os combatentes, sem proferir uma palavra, concentram-se no confronto que levara um deles à morte. Em verdade, pai e filho disputam esse momento o direito à vida, em nome de uma vingança que os levará a acumular muitos débitos no seu percurso regenerativo. Entidades inferiores acompanham o desfecho do embate e despejam no ambiente uma densa vibração negativa. Exímio no manejo da afiada espada, o bispo não torna fácil para Klaus o duelo, e num descuido do general chega a rasgar-lhe o braço esquerdo à altura do ombro. Cego de ira e dor, o jovem germânico redobra suas forças e investe furiosamente contra Giscard. E a essa altura, cansado e abatido pela força do sedativo que lhe fora ministrado, em uma fração de segundo, um violento golpe de espada crava no coração do conde a última esperança de sobreviver ao desafio. Ele sente o golpe, arregala os olhos e estremece. Klaus retira bruscamente a espada do corpo do bispo, que cai inerte no chão. Giscard desencarna. Entorpecido, é imediatamente levado pelos espíritos malignos que aguardavam ansiosos o desfecho da luta. Klaus senta numa das poltronas do quarto episcopal e chora convulsivamente. Consuma-se a vingança e o vazio preenche-lhe o coração. Ele viveu toda a infância e a juventude para esse momento. Então é como se a vida dele tivesse terminado, ele não tem mais objetivo. É muito triste tudo isso. Após cumprir a promessa que fez o avô de exterminar o bispo de Lyon, Klaus von Biller perde a razão de sua vida e angustia-se profundamente. Percebe naturalmente que a revanche não lhe traz a aguardada paz de espírito e, ao contrário, torna um ser amargo e soturno. O ódio tem o condão de esvaziar todo o conteúdo positivo do coração de um homem. Sem rumo definido, ele enclausura-se nas memórias do seu desastrado passado, termina os seus dias na mais completa solidão. O sabor da desforra não aplaca também o conturbado espírito do bispo de Orleans. Acreditando fazer um bem à igreja, envia um dossiê contra o bispo de Lyon ao Papa e aguarda, esperançoso, um chamamento do sumo pontífice para tornar-se cardeal em Roma. Ao invés disso, apura-se no Vaticano a sua participação na morte de Giscard e Marcel. Recebe como castigo a determinação papal de isolar-se em uma da abadia de Rouen para expiar seus erros e confessar sua culpa. Nesse local, confinado em remorso, desencarna arrematado pela insatisfação. Nem sempre o castigo pelas más atitudes vem com tanta celeridade como aconteceu com o Duque de Orleans. Após a morte de Giscard, Duprat enriquece ainda mais, pois saqueia todo o ouro que encontra no bispado de Lyon. Tão logo o prelado é assassinado. Seu contentamento dura pouco tempo, pois uma inoportuna tuberculose o faz definhar gradativa e lentamente, rumo ao desenlace com a vida material. A lei de ação e reação é imutável e impossível de ser evitada. Pode fazer-se sentir no plano material ou no mundo dos espíritos. Em verdade, porém, todos aqueles que praticam atos negativos receberão, um dia, igual proporção do mal que causaram. Com isso, terão a oportunidade de aprender com seus erros e garantir a revolução dos seus espíritos, ou melhor, garantir a evolução dos seus espíritos. Giscard e seus inimigos serviram-se dela ainda no plano físico, embora muito tenham a resgatar na jornada espiritual que os aguarda. Meus amigos, a gente vai aprendendo com todos esses erros. Com os erros deles, aprendemos nós a entender
os nossos passos e aos passos daqueles que estão ao nosso redor. Sejam políticos, sejam sacerdotes, sejam poderosos, seja quem for. A gente passa a identificar não só o erro, como a consequência desse erro. Por isso devemos ter pena, muita pena, de todas essas pessoas, pois somos conhecedores dos seus futuros. Um abraço a todos e eu vos espero no próximo capítulo.